Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como acontece uma cegueira espiritual? Como é que você se torna uma pessoa cega de espírito? Você não se reconhece e você crê em tudo aquilo que Deus diz, não creia. E aí você se torna um cego da própria vida, acreditando já saber tudo aquilo que Deus diz. Não é bem assim. O mundo espiritual não é assim que funciona. A Bíblia ensina você sobre os astros, sobre adivinhações e como é que acontece uma cegueira que o homem não consegue entender nada daquilo que Deus ensina. Por que isso? Né? Vamos lá para o manual para você entender exatamente como o Criador do mundo, ele diz para você. Em Jeremias 10:2, Deus diz assim: não aprenda os caminhos dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. As pessoas que dizem que sabem do mundo espiritual, que dizem saber sobre cartomancia, adivinhação, agoreiro, astral, que acredita em horóscopos, que busca Deus da sua forma, que é assim que eles dizem. Cada um crê da sua forma. E aí, da sua forma, eles crê da forma errada. Então, Deus, ele explica para você as consequências de quando você crê da forma errada. O que é que acontece? Então Deus diz aqui nesse versículo que não vá pelos caminhos dos gentios, que estudam a astrologia, as forças do tempo, dos astros, e acredita já saber tudo. Então ele acredita saber as coisas externas e o interno, que as nossas emoções, ele não sabe. E assim é que ele se torna um cego espiritual. Deus diz nesse versículo que os gentios, eles temem até os sinais dos céus. O que quer dizer isso? Os sinais do céu são relâmpago, trovão, tudo que é do mundo espiritual, que ele não sabe ler os sinais, quando acontece alguma coisa, eles temem. Porque ali é como se saísse do controle deles, né? Pessoas que carregam muito medo dentro de si e que buscam Deus da forma errada, provavelmente Deus diz aqui, que eles temem até os sinais dos céus, porque eles não se garantem, eles não se reconhecem, eles são enganados pelo próprio Espírito e por isso tudo são as pessoas que crêem da sua forma. Por isso, eles não sabem o que é verdade e o que é mentira. Eles acreditam saber e por isso eles temem até os sinais dos céus, que são trovão, relâmpago, né? E tudo isso. Em Levítico 19:31, Deus diz: não se voltem para os adivinhadores e encantadores. Não os busquei para não se contaminados com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então tem pessoas que acreditam que apenas as pessoas que trabalham com
o candomblé, né, com misticismo, é que são as pessoas que estão condenadas a ir para o inferno, né? Porque as pessoas dizem assim, eles sabem que isso não é de Deus e por que eles fazem, né? E por que eles buscam. Mas Deus diz aqui no manual que você não deve buscar ajuda nesse tipo de ajuda, nesses rituais onde pessoas dizem, não, eu só fui saber tal coisa, eu só fui por curiosidade, né? Todo esse tipo de crença lhe traz uma cegueira espiritual. Todas essas crenças, quem crê em signos, quem crê em tudo que Deus diz não creia, é automático. Você acredita naquilo que Deus diz não creia, e aí automaticamente você não consegue crer em nada daquilo que Deus diz que é para você crer. E é assim que acontece a cegueira do próprio espírito. Porque quando Deus diz que a cegueira espiritual, que você tem que tirar a trava do seu olho, quer dizer, o homem não se reconhece, ele não consegue olhar para dentro sozinho, então ele acredita naquilo que convém. Então muitas coisas que Deus ensina que não é para o homem acreditar, ele acredita. Por isso, tanta gente acredita que a doença é algo normal. Todo mundo adoece, por quê? Porque ele não consegue olhar para os seus próprios defeitos. Deus diz isso. Sem mim, tu não podes fazer coisa alguma. Então Deus deixa o ser humano viver no livre-arbítrio, né? Você acredita que signo, que horóscopo, que a astrologia é quem manda na sua vida. Todos os astros que você provavelmente acreditando, eu acreditei muito, eu lia muito o signo. Quando você acredita que a sua vida, o seu destino, o seu ano está relacionado com os astros, você já traz a cegueira para a sua vida. Deus diz, você não sabe nada. Jesus dizia isso aos fariseus. Você é um sepulcro caiado, quer dizer, você é belo por fora, mas por dentro você não consegue enxergar nada que vale a pena. Então muita gente até acredita em tudo isso porque eles têm fins lucrativos, né? Pessoas que trabalham com astros, que diz que estuda o tempo, que vai chover, que é o Plutão que vai dominar esse ano. Tudo isso são demônios. São demônios que dominam essas áreas e as pessoas estudam aquilo que não entendem e acreditam entender. Deus diz isso. Em Atos, Deus diz, Atos 14, 12. Até o nome dos demônios que as pessoas chamam de signo, o manual explica para você. Que é para você não viver enganado. Então você associa o signo, sendo que você está tronando um demônio na própria vida e associando quando dar errado, quando você está muito mal-humorado, quando até dores no corpo, tem pessoas que associam com o tempo, né? O tempo mudou, o tempo vai... Então eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, e associa com os tronos que dá legalidade em os demônios dominar os sentidos. Nós somos um ser espiritual em uma matéria. Então, se você foge do verdadeiro conhecimento do Espírito Santo, lhe traz uma cegueira espiritual, onde você acredita naquilo que não era para acreditar. O próprio Deus diz isso. Então, em Atos 14, 12, Deus diz:
e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio e a Paulo, porque era o que falavam. O que falavam na época, lá naquela época que Paulo descobriu o mundo espiritual, as pessoas estudavam as astrologias, as pessoas buscavam o conhecimento do mundo espiritual, então o que falavam as pessoas acreditavam. Então até o nome dos sonhos, dos signos, a Bíblia diz, é porque são muitos versículos e eu só separei esses 3 versículos para que você entenda que ninguém tira nada, quem tira as coisas na terra de cabeça e cria os seus deuses, né? Porque Deus é uma palavra que é espírito. Então você que tem que descobrir o que é verdade e o que é mentira. Quando você deleta todas as verdades de Deus, você acredita automaticamente nos demônios. Então tem pessoas que vai para a mesa branca, que vai fazer sessão, que acredita em astros, que acredita em tudo que Deus diz. Não acredite. E se torna um cego espiritual. Quer dizer, você não se reconhece, se torna um sepulcro caiado e você não dá legalidade ao Espírito Santo lhe trazer o conhecimento. Existem estudos dos anjos, né, que diz todos os nomes dos demônios que são chamados de astros, que as pessoas dizem que são anjos de luz, e que tem também os anjos que são quando você jejua e que Deus manda para sua vida, é que o homem tem direito a ter um anjo no mundo espiritual lutando a seu favor. É através do jejum que Deus libera um anjo para que lute por você, para que lute na sua mente, para que lhe traga algum conhecimento espiritual. Tudo isso é através do jejum. Então tem pessoas que nem ora, nem jejua, nem crê na Bíblia e crê em tudo aquilo que Deus diz que não é para crer. Né? Então os nomes dos demônios são Marte, que o anjo é Judá, Astarte, que é o demônio, que era o demônio que eu acreditava tanto, que é do signo de Touro, que é o Judá, o Isacar é o nome do anjo, dos astros que Deus ensina, que Deus libera o nome do anjo, o anjo verdadeiro que vai lutar a seu favor através do jejum. Zebulon, o signo de Câncer, é o demônio Lilith que domina, que já na parte de Deus é o Rubem, é um anjo muito forte quando ele é anjo. Quando ele é demônio, provavelmente o signo de Câncer é um dos que mais sofre. São pessoas duras de coração. É o demônio mais forte, que ele domina aquele cérebro, aquela pessoa, e ela acha que ela é a certa, que ela sabe tudo. Por quê? Porque ela não deu legalidade a ser tratada pelo Espírito Santo. Por isso leva tanta tromba. O signo de Leão, que é Apolo, é o Simeão, o anjo. Virgem é o Mercúrio, em anjo ele é Gade. Libra é o Temer, o demônio. Em anjo ele é o Efraim. Ezepion é o Ardes. Não, o Escorpião é o Ardes.
que em anjo ele é o Manassés. Sagitário é o Júpiter, que em anjo, Júpiter é o demônio. E em anjo ele é o Begamim. O Capricórnio é o Saturno, que em anjo é o Dan. O Aquários é Urano, que em Júpiter, em anjo, ele é o Assem. E o Peixe é Leviatã, o demônio, que o povo diz que é de peixe. O demônio é Leviatã e em anjo ele é o Naphtali, é o nome do anjo. Então, as pessoas que não entendem, elas dão legalidade àquilo que não entendem. Ela não tem uma leitura bíblica, não jejua, por isso eles dizem, eu creio da minha forma. E associam coisas que não lhe traz o verdadeiro conhecimento. Então, as pessoas que se tornam cegas espirituais, elas já têm as suas crenças. Ela acredita da forma errada. Moisés, quando Deus, ele pegou Moisés para libertar os escravos, Moisés já veio com essa missão, né? Mas eu observei bem que Moisés ele foi criado dentro do palácio com feiticeiros, macumbeiros, com essas pessoas que estudavam na época astrologia, cartomancia e que buscavam a Deus dessa forma, né? Buscando conhecimento. E Moisés era um homem que ele não acreditava em nada, ele era exatamente como eu. Ele via tudo e só acreditava naquilo que ele queria, que ele tinha experiência e ele não queria crer em nada de astro, em nada de cartomante, em nada de demônio. Ele era um homem totalmente descrente. Foi quando Deus pegou Moisés e abriu os olhos espirituais dele para que ele tivesse um entendimento. Deus passou a falar com Moisés, a entregar missões a Moisés. Por quê? Porque ele não queria crer. Quando você crê da sua forma, busca esse tipo de conhecimento, você já deleta o Espírito Santo. Porque Deus, ele dá o livre-árbitro, né? Então, como Deus dá o livre, você busca da sua forma, acreditando em limites, você limita Deus, você crê da sua forma, e aí a cegueira do Espírito Santo vai tomando conta. É os odres errados que tomam conta do nosso entendimento. Então, o odre errado se estabelece na sua mente, e aí o Espírito Santo ele não age, ele não tem espaço, porque você já ocupou todo o seu intelecto com coisas que Deus, o verdadeiro Deus, ele determinou que aquilo tudo é mentira, né? Então Jesus ele dizia isso para os fariseus: se você não sabe discernir nem o que vê, como você vai ver e reconhecer sobre o Espírito? Então, pessoas que impõem as suas regras e os seus próprios limites nos seus conhecimentos, querendo acreditar só naquilo que lhe convém e naquilo que lhe agrada, ela mata o verdadeiro Espírito. E aí Deus, como ele ditou, que ele deu o livre-árbitro a você, ele respeita as suas decisões, né? Então eu observei muito que Deus, ele sempre escolhe pessoas tanto improváveis na terra, são pessoas que não crê, que não cria em nada, que não acreditava. Ele escolhe essas pessoas para trazer um conhecimento, e pessoas que tiveram bastante pecados. Por quê? Porque ele vai saber discernir a consequência do pecado.
ele aprendeu com o pecado, a consequência do pecado, e aí ele vai saber o que é verdade e o que é mentira. Onde as pessoas que buscam da sua forma naturalizam o pecado, para eles o pecado é algo normal, não sabe discernir a consequência do pecado, e aí ele mesmo mata o verdadeiro espírito dentro do seu conhecimento. É assim que uma pessoa se torna totalmente cega espiritual. Lá na época de Moisés, quando Deus pegou Moisés para revelar tudo, Moisés ele não acreditava em nada disso. Ele era como Tomé, acreditava só naquilo que vê e olhe lá. Era vendo e rejeitando o que está vendo. Então, até Deus ele tem um certo trabalho para convencer a essa pessoa a acreditar no mundo espiritual, porque ela não quer acreditar. Onde tem pessoas que querem acreditar naquilo que lhe convém. Então Deus ele diz ao homem, não creia em mortos, o morto ele não pode falar com você. Então o demônio ele se finge por morto para agradar aquele parente, né, que ficou na terra, e as pessoas acreditam. Simples assim. Elas dizem assim, quem garante para você que o espírito que falou comigo é um demônio? Quem garante para você isso? Porque Deus não ia fazer isso. Isso não é um demônio. É um parente, é um filho, é um pai que falou comigo. Por quê? Porque ele quer acreditar dessa forma. A pessoa que é cega espiritual, ela quer acreditar naquilo que lhe traz um alívio na alma. Ela quer acreditar naquilo que lhe convém. E Deus respeita, né? Deus respeita. Uma época que Satanás ele fez uma proposta a mim encarnado, ele fez uma proposta para me mostrar o inferno. E eu perguntei para ele incorporado, né? Eu disse, você pode me levar no inferno? Ele disse, posso. Você vai dormir aqui no quarto do Exu e eu vou lhe mostrar o inferno. Na hora me veio que eu podia ir e não voltar mais. Mas ali naquela proposta que eu perguntei o que era que eu ia ver no inferno. Eu disse para ele, o que eu vou ver no inferno? E olha a forma que ele convence a pessoa a acreditar que tudo é muito bom. Tudo de Satanás parece ser bom. Por isso que Deus diz, tenha cuidado. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir e mentir. Ali ele disse para mim que eu ia conhecer as melhores boates do mundo. Ele ia me levar em espírito para as melhores boates que tivesse. Quer dizer, para enganar a minha alma que ir para o inferno não seria tão ruim. Quer dizer, eu ia para o inferno e também ia usufruir de coisas boas. Como você vai ter medo daquilo que você não conhece? É impossível. Por que é que você acha que tanta gente entra no mundo do crime, no mundo enganoso, no mundo errado? Porque eles têm coragem, não têm medo, porque nunca viveu alguma experiência, acredita que tudo vai sair no plano dele. Alguns conseguem até sair do crime por ver os amigos irem morrendo, e aí ele vai despertando que o próximo pode ser ele, e ali ele sai. Mas tem pessoas que elas não entendem como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual jamais você vai ter medo daquilo que você não conhece. Não tem como, não existe você ter medo daquilo que você não... É impossível. O medo ele só nasce daquilo que você já viu, ou já ouviu falar, ou teve experiências. Por isso vem o medo. Onde tem pessoas que acreditam no mundo espiritual naquilo que lhe convém. Então ela mata o verdadeiro Espírito Santo para crer no espírito enganoso. E aí ele se torna um cego totalmente espiritual.
né? Ele não entende aquilo que era para ele entender, dando legalidade naquilo que está enganando o conhecimento verdadeiro. É assim que funciona uma cegueira espiritual. E aí, Deus ele já fez um manual para que você vá aprendendo que o manual não erra. Você diz assim, a Bíblia foi feita por homens. Beleza. Mas quando você tem o conhecimento que a Bíblia não erra, é quando você passa a crer no verdadeiro Deus. Porque como Deus explica que Deus é espírito, Satanás também é um Deus. Né? Então, sem você ter o conhecimento para discernir qual espírito mente, engana e rouba tudo aquilo que Deus quer lhe proporcionar, que é paz, saúde e prosperidade. E aí você acha que ganhar e perder tem o mesmo valor por não conhecer as verdades do Espírito Santo. Já o Espírito verdadeiro, ele diz que quem não anda com ele temem até a palavra. A palavra, o conhecimento da palavra. Por que elas temem? Porque elas sabem que estão erradas. Elas sabem que fazem coisas que não era para fazer. E aí ela mata o verdadeiro Espírito Santo e alimenta o espírito de Satanás, que é o espírito mentiroso, e traz a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é você entender o errado como certo e o certo como errado. É assim que as pessoas se tornam totalmente cega pelo Espírito Santo. Ela não tem a dimensão do que é verdade e do que é mentira. E a mentira se torna verdade. Onde muita gente até vive da mentira, né? Ela torna aquilo como uma fonte de renda. Você vê que os jornais, eles fazem astrologia, né? Pessoas que trabalham com isso. E quando Deus diz que é para você não querer, por quê? Porque você vai encher o seu odre de um conhecimento mentiroso que vai impedir. É como o homem tivesse um canal, é como se o seu odre fosse um cano. E aí você vai entupir o seu cano com um conhecimento enganoso. Então você vai interromper as vias do seu sentido, do verdadeiro conhecimento, porque você já está contaminado com os conhecimentos mentirosos. Então não é só essas pessoas que trabalham com espiritismo, com adivinhação, agoreiro, não só elas que estão contaminadas. Deus diz que você também se contamina, só em querer saber, só em acreditar. Tem pessoas que usam espelho para se defender, que usa fita vermelha para se defender, que usa plantas para tirar olho gordo, porque eles acreditam naquilo que disseram a ele. Então já está interrompendo aí um conhecimento do verdadeiro Espírito. Por quê? Porque está acreditando naquilo que Deus diz. Não acredite. É assim que a gente se torna um cego espiritual. Como eu quebrava a cara na minha cegueira espiritual, não sabia, não queria saber. Então ali foi quando Deus disse, não, eu vou deixar ver até onde ela vai. E quando ele pega, como ele pegou Moisés para mostrar, Moisés dizia, como eu vou falar para as pessoas? E as pessoas como vão acreditar em mim? Né? Quer dizer, até isso ele tinha dúvida. As pessoas vão acreditar em mim, dizendo que estou falando como Deus, sabendo das coisas espirituais, as pessoas não vão acreditar. E aí Deus foi dando provas a ele, né? Do cajado, foi dando experiências a Moisés, para que Moisés fosse crendo no verdadeiro Espírito. Porque Moisés rejeitava todo o conhecimento do palácio.
Ele se criou lá no palácio, ele via, mas ele fugia. O negócio dele era lutar, era na espada, era o conhecimento da força do braço que ele tinha. Exatamente como eu. Deixe eu do meu jeito, eu creio em Deus do meu jeito, sabia nem o que era Deus. Hoje eu entendo o que significa a palavra Deus. Mas muita gente só fala a palavra, sem conhecimento algum. Né? Outros sabem o que significa a palavra Deus, porque sabe que é espírito, mas é enganado pelos espíritos enganosos. Né? Quer dizer, ele deu legalidade àquele espírito mentir para ele. Isso é a cegueira espiritual. E Deus, ele diz, eu respeito as suas crenças e as suas decisões. Então, quando você não quer nem saber, a guerra para Satanás está ganha. Porque você foge, você se incomoda e teme a tudo que diz respeito do Espírito verdadeiro. Se incomoda, não acredita, critica. É assim que funciona a cegueira espiritual. Porque o seu cano já está todo interrompido por crenças que Deus diz não creia, né? Os seus odres que a Bíblia fala. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe esse vídeo na vida de alguém para você fazer o bem. Tá certo? E até o próximo vídeo.